Hoje foi Natal. É fim de ano e muitos não devem estar com tempo ou clima para uma lição pesada de gramática de Unsriquiano. Assim, eu decidi separar um tempinho para detalhar algumas coisas da pronúncia do Unsriquiano. Tudo isso já foi abordado nos meus vídeos sobre a ortografia e sobre a pronúncia escrita. Mas aqui eu vou focar em alguns pontos específicos que são importantes para que você seja bem entendido ao falar Unsriquiano, ou pelo menos para que o seu sotaque não fique tão esquisito. Bem, vamos lá. Em línguas que possuem um repertório de consoantes consideravelmente grande, especialmente se tratando de oclusivas e fricativas, é comum que essas ocorram em pares do que se considera consoantes fortes e fracas. Essa diferença se dá basicamente na intensidade com que o ar sai dos pulmões durante a pronúncia. Em português, o que determina se uma consoante é forte ou fraca é o vozeamento. As consoantes fortes do português são surdas ou não vozeadas. Isso quer dizer que o ar simplesmente passa pelo trato vocal e é interrompido onde a consoante precisa ser pronunciada. Pá, tá, cá, fá, sá, chá são consoantes surdas ou fortes no português. As consoantes fracas são sonoras ou vozeadas. Nelas, as pregas vocais vibram durante a pronúncia, de forma que parte da energia do fluxo de ar é usada para essa vibração e o ar sai com menos força pela boca. Ba, da, ga, va, za, já são consoantes sonoras ou fracas no português. Vamos ver alguns pares mínimos para perceber melhor essa diferença. Tato versus dado. Note como em tato as pregas vocais vibram só durante a pronúncia das vogais, mas estão paradas durante a pronúncia do T. Tato. Tato. Por outro lado, em dado, as pregas vocais vibram durante a pronúncia do D também. Dado. Dado. É mais fácil notar isso com consoantes fricativas, porque você pode alongá-las. Vamos ver isso com o par feia versus veia. Feia. Feia. As pregas vocais não vibram no F. Feia. Por outro lado, elas vibram em veia. 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 Consegue notar a diferença? Feia. Veia. Mais alguns pares de exemplo. Assar versus azar. Assar, azar. Caco versus gago. Caco, gago. Em Unsriquiano, o contraste entre consoantes fortes e fracas não é feito por vozeamento, mas por aspiração. Consoantes fortes são aspiradas, o que quer dizer que soltam muito ar na pronúncia, como se fossem seguidas por um H. Pá, tá, cá. As fracas, por outro lado, são não aspiradas, o que quer dizer que o ar que sai não é suficiente para produzir esse soprinho como um H. Pá, tá, cá. Vamos ver alguns pares. Pif versus pif. Note o ar extra que sai em pif. Pif, pif, pif. Já em pif, isso não acontece. Pif, pif, pif. Compare. Pif, pif. Pif, pif. Outros exemplos. Tas versus tas. Tas, tas. Tas, tas. Can versus can. Can, can. Can, can. Mas esse contraste ocorre só no começo de palavras onde a consoante é seguida logo de uma vogal. Em todas as outras situações, um Unsriquiano só tem a versão fraca. Ou seja, as consoantes fortes pá, tá, cá só existem no começo de palavras antes de vogal. Veja essas duas palavras. Crien, crien. A pronúncia é exatamente a mesma. Não dizemos crien no primeiro caso, mas simplesmente crien. Quando uma consoante aparece entre duas vogais numa palavra e a vogal antes dela recebe a sílaba tônica, ela muitas vezes é pronunciada de forma ainda mais fraca pelos falantes. Nesse caso, mais fraco significa que a consoante ganha certo vozeamento, ou seja, as pregas vocais vibram um pouco.
Mas essa pronúncia não é obrigatória, não é feita por todos, e não tem relevância nenhuma para o entendimento da palavra. Mas como é um fenômeno que ocorre, acho interessante explicar de qualquer forma. Veja essas 3 palavras de exemplo. Raca, pleta, chupa. A consoante no meio das vogais nos 3 casos é a versão fraca que vimos, a versão não aspirada, já que essa é a única que ocorre fora do começo das palavras, né? Raca, pleta e chupa. Não dizemos nunca raca, pleta e chupa. Isso não existe. Por outro lado, esse enfraquecimento extra pode fazer com que elas soem como raga, pleda, chuba, mas não costuma ser um vozeamento tão marcado quanto os sons de ga, da e ba no português. É algo meio que no meio do caminho entre ka e ga, ta e da, pa e ba. A gente não diz exatamente raga, pleda, chuba, mas raga, pleda, chuba. Mas, como eu disse, isso não é obrigatório. Você pode falar simplesmente raca, pleta, chupa, que todos vão entender. Esse vozeamento é mais comum numa fala rápida, provavelmente porque a vibração das cordas vocais necessária para a pronúncia das vogais acaba vazando para cima das consoantes. Esse fenômeno não afeta apenas pá, tá e cá, mas também afeta os sons fá, sa, chá, chá e rá, que meio que soam como quase vá, zá, já, já, rá. Exemplos: shlofa, que soa mais como shlova, e pesa, que soa meio como pesa. Mas existem palavras em que o som de tá enfraquece bem entre vogais, mas não para dá, e sim para ará. É mais ou menos como no inglês norte-americano, onde um T e um D entre vogais soam meio como um R, sabe? Better, little, soda. Na minha ortografia, eu marco isso escrevendo a vogal tá como um D sempre que esse enfraquecimento possa ocorrer. Exemplos: roras, poram, treira. Mas existem falantes que não fazem esse enfraquecimento e continuam pronunciando como rotas, potam, treta. Não é um enfraquecimento fonêmico, ou seja, ele não altera o sentido ou a compreensão da palavra. Você pode fazê-lo ou não. Roras ou rotas, poram ou potam, treira ou treta. Você escolhe o que achar melhor. Mas falando em R, vamos também abordar a pronúncia da letra R verdadeira, aquela que sempre é pronunciada como R. Ou será que não? Sempre que um R aparece no começo de uma palavra, ele é pronunciado como um R bem marcado. Rot, rais. Você pode pronunciar tanto como ra, bem vibrante, quanto como ra, como um tap. Ou seja, tanto faz se é rot ou rot, rais ou rais. Não faz diferença. Mas por favor, nunca diga hot ou rais, pronunciando como um H. Quando um R aparece entre vogais, ele também é sempre pronunciado como um R bem marcado, mas dificilmente é bem vibrante. É mais comum usar um tap. Cara, taura, leira. Você pode dizer cara, taura, leira, mas soa um pouco forçado. Cara, taura, leira soam mais naturais. Mas vamos aproveitar aqui a palavra leira para falar desse outro R aí no final da palavra. Leira. Sempre que um R aparecer depois de um E e esse E não for tônico, os dois juntos soam como um A. Leira, Hama, Kefat, Anast, Eyast. Perceba que, como em Eyast, o primeiro E leva o acento e o segundo E é átono. Eyast. Vamos aproveitar essa palavrinha para falar de mais um detalhe interessante. Você pode dizer Eyast mesmo, mas quando um E aparece antes de um ER, ele costuma ser transformado num ditongo, de forma que em vez de dizer Eyast, você acaba dizendo Eyast. O E vira Ei. Eyast. Meia. Da mesma forma, um O antes de ER pode soar como um O longo típico Roa, Yoa, ou como um ditongo OU, Roa, Yoa. Assim como com o D intervocálico que vira R, esse fenômeno não é universal entre os falantes e não é fonêmico. Você pode pronunciar como uma vogal só ou como um ditongo que o sentido não vai ser alterado. East ou Eyast, Mea ou Meia, Roa ou Roa, Yoa ou Yoa, Ea ou Eia.
Você escolhe a pronúncia que achar melhor. Agora, se o R não fizer parte de um ER átono, mas aparecer antes das letras T, D, N, S, Z, L ou R, ele é mudo. Hat, Katze, Vet, Hon, Kel, Remos, Foch, Ter. Note que em ter você pronuncia o R, mas é como se fosse o segundo R, o R final, enquanto o primeiro é mudo, assim como nas outras palavras. O que essas consoantes T, D, N, S, Z, L e R têm em comum? Elas são todas consoantes coronais, ou seja, são pronunciadas com a parte da frente da língua. Preste atenção. Ta, na, sa, tsa, la, ra, chá. É sempre a parte da frente da língua junto com os dentes ou logo atrás deles. É o mesmo ponto ou perto do ponto da boca onde um R, ra, é pronunciado. Assim, o R meio que foi assimilado pela outra consoante. Outra coisa interessante de se notar é que apenas as vogais A, E e O aparecem antes de um R assim. I e U não ocorrem porque historicamente todos os casos de I e U sofreram alteração e viraram E e O antes de um R. Se um I ou um U aparecerem antes de um R seguido de uma consoante, é sempre uma palavra emprestada recentemente de outra língua. É o caso, por exemplo, das palavras mush, murcho e cus, curso. A regra do R ficar mudo ainda se aplica, mas o U não foi mutado para um O aqui. Agora, sempre que um R aparecer antes de outra consoante que não seja coronal, ele vai ser pronunciado. Exemplo, shark. Perceba como o K é pronunciado com a parte de trás da língua, por isso o R não foi assimilado. Não dizemos shaka, mas sharka. A mesma coisa com knorvel, onde o V é pronunciado com os lábios e os dentes, sem a língua. Knorvel, kerpa, verfa. Existe, na verdade, uma exceção aqui. No verbo treffen, apesar de o R ser seguido de um F, que não é uma consoante coronal, ele ainda assim é mudo. Eu não sei dizer qual a causa dessa irregularidade, mas é assim. Talvez alguns falantes até falem terfa, mas é comum que esse R não seja pronunciado. No meu círculo de falantes de Hunsikiano, ao menos, o R em tefa é sempre mudo. O R também é mudo sempre que aparece no final de uma palavra antes de O ou E, como em vó e vé. Isso, na verdade, para falantes que distinguem E e E longos, como é o meu caso. Existem falantes que não fazem a distinção, onde então na palavra vé o som de E é pronunciado E. Nesse caso, a palavra acaba sendo pronunciada vea ou veia, já que segue a regra típica de um E longo seguido de ER, como falei antes. Para esses falantes, um R final só é mudo antes de A. É interessante salientar aqui como essa ausência de distinção de E e E por alguns falantes faz com que três pronúncias, que para os outros são distintas, acabem soando iguais. Veja essas três palavras. Eu as pronuncio leia, vé e leia. São três sons distintos. Eia, eia. Mas para outros as três palavras rimam, sendo pronunciadas leia, veia e leia, todas com o som de eia. Por hoje esses esclarecimentos sobre a pronúncia são o bastante. Se você achou esse vídeo interessante, não esquece de deixar o seu like. E se inscreva e ative o sininho para aprender cada vez mais sobre Hunsikiano. Você também pode me seguir no Instagram para ter acesso a mais conteúdo. Aqui do lado você também pode ver mais conteúdo do canal que possa ser do seu interesse. Até mais! Peace pau!